Muito boa noite, desde já, obrigado pela tua companhia no Tamo em Casa. Eu me chamo Amarildo Silva e aqui pelo facebook.com/Futebol do Norte, o canal já está liberado para o Tamo em Casa de hoje, com um convidado muito especial. Eu tenho um grande respeito e admiração por essa pessoa. São daqueles tipos de pessoas que coincidem com o teu início de carreira. Não que ele nós tenhamos iniciado a carreira juntos. Ele já trabalhava no futebol. Também tive a experiência, ainda tenho a experiência, né, de ter a relação profissional com ele, pouco, é claro, e também com os filhos dele. Eu estou falando de Raimundo Nonato da Silva. Deixa eu cumprimentar aqui o pai de uma árbitra assistente, meu amigo mineiro, Marcos Sá. Parabéns aí pelo êxito da tua filha, tá bom? A Anne Kese, e também para o teu genro, o Juninho. Entrevistamos até os dois aqui no Tamo em Casa. A propósito, vou colocar ele aqui na tela. Meu amigo Nonato, seja muito bem-vindo. Obrigado por atender o convite do Futebol do Norte, para que você possa contar causos da tua vida, né? Alguns eu já conheço, e vamos falar sobre esses causos. E também eu estou muito feliz, sabe? Estou muito feliz de poder estar te entrevistando, porque, não é sem demagogia, eu tenho um respeito e uma admiração muito grande por você. Você sempre foi uma pessoa muito de uma conduta ímpar, solícito, e muito cortês com todos aqueles que ou se aproximavam de você, ou quando iam ao campo de futebol. A gente sabe que é diferente você ter um contato com o árbitro do que com o jogador e com o treinador, e até mesmo na CEAF. Muito obrigado por atender o nosso convite, de a gente poder bater um papo e você contar um pouco aqui no Futebol do Norte da sua vida. Vamos ver se a gente consegue revelar para o público do Futebol do Norte um pouco da história desse filho de Lábrea. Tudo bem, Nonato? Boa noite, Amarildo. Boa noite aos árbitros do Amazonas, a todos que estão nos assistindo. Estou à sua disposição. Rapaz, conta um pouco pra gente. Tu veio de Lábrea, né? Como é que foi a tua vida pra cá? Já foi guri com os pais, ou como é que foi? Aquela história de garoto que sai do interior tentando ser jogador na capital, ou já saiu para ser árbitro? Não. Eu saí de Lábrea pequeno ainda, garoto. Meu pai foi soldado da borracha, veio do Ceará e trabalhou muitos anos em Lábrea, no Rio Pauini, e vim pequeno para Manaus. Legal. Veio com a família. A propósito, o meu pai era soldado da borracha, viu? Meu pai soldado da borracha, meus avós de Alagoas e também do Ceará. Ô Nonato, conta pra gente como foi que começou, rapaz, a carreira no futebol. Marildo, eu trabalhei numa empresa por 49 anos, no SESI, em que um dos lemas dela é o esporte também, né? E lá eu trabalhava no esporte, junto com o esporte, trabalhei em vários outros setores, administrando inclusive, e como tratava-se do futebol, eu também jogava meu futebol. O SESI naquela época participava do campeonato de futsal e de futebol de campo, que era a Olimpíada Operária, né? Isso antes, eu servi o Exército, foi aonde tudo começou. Servi em Boa Vista, tive que mudar para lá. Servi o Exército, depois voltei para Manaus. Aí comecei a trabalhar no SESI, foram 48 anos. E daí, né, trabalhando no SESI, teve um dia que faltou um assistente lá no Clube do Trabalhador e me botaram para ser assistente. E daí em diante me incentivaram, e eu já fui um pouco mais tarde para a arbitragem, mas eu não me arrependo. A arbitragem é uma cachaça que você é muito gostosa, viu? Você, quando entra, é difícil sair. É igual como diz o povo
comeu do jaraqui, não sai mais daqui. Eu gostei da arbitragem, aí estou aqui até hoje. Né? Eu amo fazer isso que eu faço. Né? Tive trabalhando várias vezes dentro do campo de jogo, você me conheceu. E hoje eu estou junto com o presidente, professor Vladimir Bastos, um abraço para ele, que é o comandante da arbitragem, e eu estou com ele dividindo isso aí, né, fazendo o melhor que a gente pode. A propósito, Donato, o Lábrea, meu pai trabalhou por lá, sabia? No antigo DERA, Departamento de Estrada e Rodagem do Amazonas. Era conhecido como Cabeça Branca, o papai, né? Ou Fábio, ou Germano. Então ele trabalhou muito tempo ali em Lábrea, mas isso faz muito tempo, nos anos 70, na época do Teixeirão. Mas o Nonato, a identificação com o futebol, eu vou insistir na pergunta. Não teve aquele momento assim, pô, vou jogar bola. Dá para jogar bola. E você é de uma... Pode falar, por favor. Eu joguei futebol, joguei em Boa Vista, disputei campeonato lá. Vim para Manaus, disputei campeonato amador da federação naquela época. O campeonato amador da federação era um campeonato muito visto, né? Jogadores saíam de lá para o profissional, às vezes do profissional para o futebol, para o campeonato da federação, né? Então, eu joguei futebol, sim. Qual era a posição, Donato? Ponta direita, atacante? Não. Eu fui goleiro. Né? Goleiro? Sim. Joguei no Estalo vários anos, uma equipe que foi a primeira equipe do bicampeão do Peladão em 75, 76. Né? Grandes amigos lá, fiz grandes amigos na arbitragem, no futebol. Né? E graças a Deus estamos aí ainda contando essa história. Ô Nonato, e você é de uma época que é o seguinte, eu fiz o curso por 2 vezes, né? O Eliel pegava no meu pé, rapaz, o Eliel, porque o meu nome é Amarildo Azevedo da Silva. E o nome do Eliel é Eliel de Azevedo Costa. Então, logo de primeira, algumas pessoas achavam que eu tinha parentesco, que eu tenho parentesco com o Eliel. E o Eliel um dia me deu uma dura. Disse, rapaz, deixa de ser mole, rapaz. Vai ser árbitro. Acaba com esse negócio de estar com o microfone. Vai ser árbitro. Tamanhão desse, rapaz. Fino que nem tu é. E acabou que eu iniciei, trabalhei até os juniores, mas coincidia muitas vezes a escala da arbitragem. Eu fui daquela turma que recebeu o nome do Zil Pinheiro, que brutalmente perdemos aquele nosso amigo assassinado, e aí eu participei dessa turma do Zil Pinheiro e depois de uma segunda turma, 99, que foi com Noronha. Certo. Acho que foi 96 a turma do Zil Pinheiro. Eu, Paulo Noronha, Rogério, fizemos 2 cursos. Noronha hoje até arbitrou um jogo aí das categorias de base, sub-17, lá no FART, lá na Ubra. Né? E um abraço. Perfeito. E tem mais um detalhe, você é de uma época, eu ia falar isso, que árbitro não era só árbitro, assistente não era assistente, na época era bandeirinha. Então o cara era um jogo, era árbitro, outro era reserva, outro ele atuava como a bandeira, então assistente no caso, mas hoje não, a coisa se tornou mais específica. Mas eu vou colocar aqui na nossa... Pode falar, Nonato, tem alguma coisa para falar que eu vou colocar gente na resenha. Antigamente você fazia todas as funções. Verdade. Mas para a melhoria da arbitragem, foi importante que cada qual se especializasse na sua função. Né? Mesmo alguns sabendo fazer a outra função, mas a especialização é importantíssima. Verdade. Deixa eu colocar a gente aqui na resenha. Tem uma história com essa figura aqui. Conhece essa figura que vai aparecer? Claro. Com certeza absoluta. Eu perguntei dele hoje. Eu, para não cometer... Garanha, muito boa noite, Garanha. Tudo bem? Robson Ferreira da Silva. Boa noite, Amarildo. Benção, pai. Prazer de participar do seu programa, fazendo homenagem ao meu pai. Uma grande pessoa, um ídolo para mim, uma referência na minha vida.
Eu para fazer essa pergunta, eu falei hoje com o Garanha, o Nonato nem sabia disso, né, Nonato? Eu pedi o número do Nonato. Nonato, seguinte, Nonato, consegue para mim o número do Garanha, do Rogério, mas eu nem toquei, falei que eles iam participar. Não sei se o Nonato suspeitou, mas eu disse, Garanha, me conta uma história aí, cara. Porque me disseram que uma vez teu pai apitou um jogo e o Rogério me confirmou isso, viu? A maioria foi Nacional e Fast. Aí eu vou contar do meu jeito. Aí o Garanha. Aí pá, o Garanha, sangue frio, tranquilo. Era um cara frio, assim, quase não falava. E aí lá pelas tantas, o Garanha aprontou, aí o Nonato falou, vem cá, rapaz, ó, vermelho pra ti, tá meu filho lá fora, aqui dentro, quem manda sou eu também, tá? Sou eu que estou usando essas palavras. Nonato e Garanha, como é que foi essa história? Conta pra gente, por favor. Bom, você entrou no ponto-chave. Eu sempre primei pela lealdade, pela transparência, né, pela honestidade, né? E eu sempre falo para os árbitros que quando você foi apitar jogo, você tem, não é proibido você ter um amigo jogador, você ter um filho jogador, né? Ou um pai. E meus filhos, eles eram meus filhos fora do campo de jogo. Lá dentro do campo de jogo eles estavam sujeitos aos direitos e os deveres dos demais, né? E aconteceu que eu já estava de cartão amarelo e o meu assistente era o Hélio Lopes, e o Hélio marcou o impedimento dele e ele se exaltou, mandou o Hélio para muito longe e eu expulsei. Houve até um certo comentário chato que disseram que ele quis me bater, não foi nada disso. Eu lembro. O problema dele foi com o assistente e eu intervi para que isso não acontecesse, certo? Mas tudo tranquilo, tudo normal dentro da arbitragem. Comigo, eu acho que quem me conheceu sabia disso. Quem queria jogar futebol, jogava, chegava até o fim. Quem não queria, saía do jogo. Verdade. Garanha? Fale, meu querido. Contigo a bola. Como o papai falou, né? Eu lembro muito bem, era Nacional e Fast, acho que é 93, para 92 para 93. Nós estávamos jantando, né? Minha mãe era viva ainda na época, nós estávamos jantando, ele chegou do trabalho e tocou no meu ombro e falou, ó, amanhã eu vou ser o árbitro, eu não vou ser o seu pai, né? E eu tinha que marcar apenas um cara que era artilheiro do campeonato França. O França, se eu não me engano, tinha 27 gols, eu tinha 21, e o Nacional jogava pelo empate. E no começo do jogo, o França me atropelou, fez um gol de cabeça, me jogou com bola e tudo para dentro. E eu pensava que subia bem de cabeça, mas o França me atropelou. E fizemos o empate 1-1, né? E não acho que no final do jogo, como o papai frisou, uma bola rebatida, né? Ela sobrou para mim, eu fiz o gol e saí comemorando, e o Bandeira levantou o instrumento dele, né? E eu corri exaltado mesmo, querendo ser campeão, e o papai interviu normal, me expulsou, e faz parte do jogo, né? Eu acho que quem conhece o papai sabe da sua honestidade, da sua hombridade, um cara que é do bem, honesto. Muitas pessoas, né, não gostam por causa que o papai seja honesto, né? Pessoas que já chegavam comigo para falar com o papai, para tentar botar um árbitro, para querer ajudar. Eu falei, rapaz, vocês não conhecem o meu pai, ele é diferente. Aí o papai está aqui no decorrer da minha vida, eu nunca cheguei com ele pedindo para ser beneficiado, para botar alguém para apitar um jogo, para fazer isso, né? E de antemão, né, eu agradeço a ele, porque esses comentários
começaram a surgir e o papai teve que sair da arbitragem para não prejudicar, né, o Rogério. Por exemplo, já jogando Nacional, o Nacional ganhava e jogava Farte, Rio Negro, o papai apitava e falava assim, também está beneficiando o filho dele. Eu escutei muito isso aí, e o papai teve que sair para não prejudicar a nossa carreira. Então eu louvo e agradeço a Deus pela decisão que o papai tomou, né, e de abrir mão do seu sonho para poder realizar o nosso. Verdade. Olha, tem uma figura aqui, Nonato, que ele tem uma mensagem para ti, tá? Falei com ele ontem. Falei com ele ontem. Depois que eu conversei contigo, aí eu fui perguntar algo dele, e aí falei, né? Disse, olha, eu vou entrevistar o Nonato e tal. Podia deixar uma mensagem e tal, e ele deixou essa mensagem aqui para ti, ó. Acho que tu conhece. Boa noite, Amarildo. É um prazer estar com você aí no Futebol do Norte, e principalmente com o senhor Raimundo Nonato. Mas eu tenho um prazer muito grande de estar participando, porque a admiração que eu tenho por essa pessoa, que é o senhor Nonato, pelo seu trabalho desenvolvido à frente da arbitragem do Amazonas. É um homem que sempre está nos estádios fazendo a sua análise, um cara comedido, quieto, calado, que faz o seu trabalho com muita perfeição. Então, eu estou participando, Amarildo, porque eu queria deixar aqui o meu comentário sobre essa pessoa, uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa que eu vejo nos campos, em todos os jogos que a gente está sempre participando, mas fico muito grato de poder estar levando a ele a minha admiração por ele, pela pessoa, pelo trabalho e por tudo aquilo que ele desenvolve na arbitragem. Deixo a ele um abraço e espero que por muitos e muitos anos a gente possa estar se encontrando e tentando fazer esse futebol daqui o mais forte possível. Um abraço, seu Raimundo, Nonato, um abraço, Amarildo. Fico muito feliz de ter tido essa participação no seu programa. Um abraço a todos e boa noite. E aí, Nonato, o que tu tem para falar, rapaz? Rapaz, a gente fica até emocionado. Eu marquei muitos jogos do professor Lana, um treinador que dispensa comentário, um cara que já venceu, já ganhou tudo, né, em termos de futebol do Amazonas, né, e fora do Amazonas também. Sempre respeitei ele e sempre tive esse respeito dele comigo. Marquei vários e vários jogos dele, inclusive decisão de campeonato, né? E sempre ele me respeitou e eu sempre respeitei ele. E até hoje é assim, tá? Já dirigiu meus filhos jogando futebol. Ele sabe, jamais meus filhos trabalharam em vários clubes. Jamais eu chegava com algum treinador ou coisa parecida. Às vezes eles estavam na reserva, né? E jamais cheguei com um treinador para pedir para botar eles para jogar. Não é da minha índole, né? O professor Lana sabe disso, tá? Então o respeito é fundamental no trabalho, né, de qualquer espécie. Olha, a propósito, o Rogério ia entrar, viu? Sabe o que aconteceu? Eu fiz o teste legal com o Rogério de tarde, tudo bacana. Ele disse assim, Garanha, viu, Nonato? Marido, pera lá, vou me ajudar aqui, vou deixar tudo pronto. Aí eu não sei o que aconteceu lá com o Rogério, que bloqueou a entrada. Aí ele, poxa, Marido, tu me bloqueou. Rogério, eu não bloqueei, não. Deve ter acontecido alguma coisa lá, já enviei um novo contato para ele, porque eu sou suspeito de falar de vocês, porque eu estava comentando isso com o Garanha, acho que comentei com o Garanha hoje, e com o Rogério eu sei que eu falei. Em 93 ou 94, lá no Batalhão de Suprimento, eu era diretor de categoria de base juvenil e o Paulo Rogério infantil. E aí teve um jogo Farte Nacional. Fiz o curso de árbitro também, Paulo Rogério. Isso. E aí teve um jogo lá, não sei se o Garanha jogava no mesmo time, ou um jogava no Nacional, o outro no Farte. E o Rogério é um ano mais novo que o Garanha.
E França jogava no Nacional também. Era a época que o França ainda estava jogando, eu lembro disso. Foi um ano que ele marcou acho 47, 57 gols, algo por aí. Vocês jogavam, acho que junto no Fartgaren, eu posso até estar enganado. Mas enfim, e aí eu lembro muito bem, eu tenho uma lembrança muito particular, sabe por quê? Porque você olhava aqueles garotos na época, Nonato, eu em particular, né, estava iniciando ali no futebol, 93, e aí você olhava para aquela geração, né, você via, poxa, tem tudo para esses garotos amanhã jogarem profissional. E quando eu tenho até hoje a portaria, viu? Eu tenho até hoje a portaria assinada do Dicica como diretor. Eu não tenho foto que na época não tinha celular, né? Na época não tinha dinheiro para estar com máquina fotográfica para cima e para baixo. Era um luxo. Quem tinha uma máquina fotográfica, pelo menos para mim, né? Era um luxo na época. Então eu não tenho registro de fotos com o Garanha e com o Rogério. E eu fico muito feliz de poder ter tido esse contato, né, com vocês, os meninos aí iniciando no futebol e o Nonato atuando. E o Nonato, como eu não sei se o Garanha sabe, eu fiz por 2 vezes o curso de arbitragem, eu não segui a arbitragem, né? E eu sempre tive um respeito e uma admiração muito grande pelo Nonato, porque ele sempre foi ali o fiel da balança, né? Era um cara muito sossegado, tranquilo, inciso quando tinha que ser, quando ele tinha que ter um posicionamento firme, ele tinha, mas sempre foi uma pessoa muito cautelosa com quem era novo na arbitragem. Eu sempre, viu, vou revelar isso para ti, Nonato, eu sempre me espelhei em algumas condutas suas, não é jogar confete não, mas algumas condutas eu sempre me espelhei em você, pelo jeito que você é, que, como o Garanha mesmo disse, não agrada muita gente, não é de fazer média com ninguém, mas na hora, costumo dizer isso aqui em casa, rapaz, o cara pode se invocar com o meu cabelo, dizer que eu pintei pro lado errado, que eu ando de ônibus, que eu tenho medo de dirigir, mas eu acho que quando não tenho o que falar da sua índole, eu acho que a coisa que mais dá sossego, né, Nonato? Queria ouvir isso de ti. Exatamente. Hoje eu tô em outra função e também já tive trabalhando na empresa que eu trabalhava com pessoas, né? Então eu sempre falo, ainda ontem à noite estive na Vila Olímpica com o Zato, na parte da física, né? E eu sempre comento com eles que você tem que cada dia querer ser melhor do que o ontem, né? O árbitro, ele tem que ser honesto, né? Primeira coisa que o árbitro tem que ter, ele não pode depender do dinheiro da arbitragem para viver. Isso, inclusive, a CBF, ela fala sobre isso, ela exige isso, né? Que o árbitro ele tenha uma outra fonte de renda, certo? E a arbitragem ela tem que ser honesta, transparente, que o árbitro não interfira no resultado da partida, né? Que o resultado esteja legitimado. Em todos os aspectos, as equipes que vão jogar, geralmente elas perguntam quem é o árbitro que vai marcar. A primeira coisa que elas perguntam, quem é o árbitro que vai marcar o jogo? Por quê? Porque tem os árbitros disciplinador, tem os árbitros rígidos que cumprem a regra do jogo, né? E tem aqueles outros que deixam, né, os jogadores fazer o que bem entende. Então, eu tenho conversado bastante com eles, sempre conversei, sempre a gente está trabalhando sobre isso aí, que o árbitro ele tem que estar bem nos 4 pilares, né? O técnico, o físico, o social e o mental. Se ele não estiver bem em um desses critérios, desses pilares, ele não vai desenvolver a função a contento, certo? Não adianta eu estar bem fisicamente, mas não saber a regra do jogo. Não adianta eu estar bem fisicamente,
saber tudo da regra do jogo e estar com problema psicológico, problema mental. Eu não vou desenvolver um bom trabalho, né? Então, é tudo isso. O social, o árbitro é uma pessoa pública. Aonde ele está sendo observado. Verdade. O árbitro, ele agora mesmo eu tive, durante esse tempo todo, de pandemia, essas coisas, a gente não parou, a CBF não parou, sempre estamos fazendo trabalhos online, né? Provas, essas coisas todas. E o Dr. Edson Rezende, aliás, falou o seguinte, que o árbitro ele tem que ter, né, saber onde está. Terminou uma partida de futebol, tem que saber para onde ele vai, né? Ele deu um exemplo, né? Que tinha um árbitro, um quarteto de arbitragem saiu do jogo e foi para um restaurante jantar. Tinha tido um problema no jogo também e foi para um restaurante jantar. Quando chegou no restaurante não tinha mesa. Uma desocupou e eles sentaram. Essa mesa estava cheia de garrafa de cerveja seca que os kits tinham saído tomar. A imprensa foi lá, tirou uma foto e disseram que os caras foram fazer festa depois do jogo, né? Se embebedar. Então tudo isso você tem que se resguardar. É verdade. É o famoso ditado, até que você explique que focinho de porco você não serve para tomada, é complicado. Ô Garanha, me diz uma coisa, conta um caos aí do teu pai. Eu sei que ele tem, a internet do Nonato tá um pouquinho ruim, mas eu acho que vai dar pra gente mostrar ali, lá no canto, daquelas garrafinhas ali, ô Garanha, quantas é que tu deu de presente pra ele? Que ele coleciona a garrafa, que ele confidenciou isso. É verdade, o papai coleciona muitas coisas. O papai coleciona esses imãs de geladeira, as bebidinhas, as cervejas em lata, né? Vinho, ele tem um lugar só para ele. Eu dei para ele um uniforme da seleção gaúcha, em 96. Até hoje ele tem guardado. O papai gosta bastante dessas coisas, né? Como você pediu para me contar um fato que aconteceu, você vai ver aquilo que o papai falou. Eu vou confirmar agora, ele vai dizer que é verdade. Eu estava iniciando na Holanda, um jogo Holanda e Nacional, lá no Asa, né? O papai estava na bandeirinha, eu devia estar com 14 anos, e uma bola foi cruzada na área, né? O rapaz finalizou, ela sobrou para mim. Quando eu fui fazer o gol, o Marcelo, que até doutor, advogado, ele deu uma bicuda na minha canela, que não saiu sangue, ela furou minha canela, e o papai na bandeirinha, ele se manteve no lugar dele, entendeu? Como ele falou, ele separou o pai, né, na época, o bandeirinha. Em nenhum momento, né, eu como filho, digo, rapaz, papai não vai vir não, me ver como é que eu tô. Não, ele manteve a pose dele de profissional, entendeu? Aí eu peguei, saí do jogo, fui pro hospital, peguei os pontos e voltei para casa, entendeu? Então isso só confirma, né, como que o papai era, separar o profissional do familiar. Você lembra, pai, desse jogo lá no Asa? Sim, com certeza. Com certeza. Porque... Lembra, Nonato? Sim, lembro, com certeza. Foi lá no campo do Asa, né? Se eu não me engano, Farte Tarumã, um jogo mais ou menos Era Holanda e Nacional, pai, eu tava na Holanda. Holanda e Nacional. E ele sofreu isso, né? Eu achei que ali, eu não poderia sair do campo, largar o meu trabalho para isso socorrer meu filho, né? Eu acho que ali a obrigação era da equipe, certo? Mesmo que depois do jogo eu fosse procurar saber como é que ele estava, mas eu tinha que cumprir o meu trabalho.
Ô Nonato, tu herdou isso de quem, rapaz? Tu herdasse de quem essa frieza de separar? Porque tem duas situações, né? Uma é o Garanha, a outra é o Rogério. O Rogério é mais tranquilão, o Rogério puxa mais do teu jeito, né? Isso tu herdou de quem? Não, meu pai era uma pessoa muito rígida. Meu pai era uma pessoa que ele dizia assim pra gente, que ele preferia uma boa morte dos seus filhos do que ver um filho dele roubando, fazendo traquinagem, sendo assassino, fazendo o que não é legal, né? Então meu pai e minha mãe também eram muito rígidos, né? Até hoje eu não fumo porque meu pai, eu fui acender um cigarro só para levar para ele, ele queria fazer eu engolir o cigarro aceso. Aí mas era bruto, o vovô era bruto. Não foi fácil não. Então, cearense, né? Mas hoje eu agradeço muito a ele. Sempre agradeci, ele sabe, meu pai, ele já faleceu até, mas ele sabia o quanto eu gostava dele mesmo assim, porque me ensinou bastante sobre isso. Então, você herda para a vida toda. Perfeito. O Nonato, uma curiosidade. Quando tu deixa de trabalhar no campo, né? Que aí o Garanha relatou esse detalhe para te preservar, até preservar a carreira dos teus filhos. Tu já tinha como objetivo ir para a CEAF? Tu foi convidado? Como é que isso aconteceu? Rapaz, eu tive vários presidentes de comissões, né? Tive Napoleão Normando Neto, né? Foi um cara que me convidou antes para ser secretário da comissão dele, eu não só era secretário. Depois teve vários outros presidentes, Leonel Ferreira, Aristófano Bicho Lobato, né? Jorge Sabino Leite, e houve uma mudança e entrou José Lima de Araújo. José Lima já tinha trabalhado, já tinha parado de arbitrar, e me fez um convite, né? E nesse momento, exatamente, os dois estavam no auge do futebol. Já então eu preferi ir para a arbitragem, para a comissão, mas mesmo assim é complicado, né? É porque o pessoal sabe da minha lisura, da minha honestidade, porque eu não tolero esse tipo de coisa. Se você for ver, o Robson, ele foi um dos jogadores que mais foi expulso. Rogério foi expulso algumas vezes. Eu duvido você chegar perguntar de qualquer área se eu cheguei com ele para ver o que ele ia relatar. O porquê, né? O porquê que ele, entendeu? Nunca fiz isso, certo? Sempre que eu dizia e digo até hoje, não bote uma vírgula mais e nem uma vírgula menos do que foi dito pelo que o jogador disse, né, que o dirigente falou, né? Não adianta você colocar coisas que a pessoa não falou, que a pessoa não disse. Você tem que colocar no relatório aquilo que realmente ocorreu, né? Porque eu não estou sendo honesto comigo mesmo, entendeu? Então é dessa maneira que a gente tem que agir. Ô Garanha, eu tenho uma pergunta para fazer para ti. Eu via quando você jogava que você sempre foi uma pessoa teu sangue esquentava no jogo, uma personalidade forte, né? Aquela gana de querer vencer, e isso, por parte da imprensa e da opinião pública, isso acabava sendo mal interpretado. Eu via muita gana em ti de vencer, tanto que quando, das vezes que o clube que você vestia a camisa, eu vi mais isso no Nacional, quando estava perdendo, eu não esqueço daquele jogo contra o Atlético Mineiro, que tua cabeça enfaixada, pegou a bola e saiu
cantando verso e prosa para todo mundo, dá sangue no jogo. Hoje tu passou por um processo de transição, né? Para seguir uma carreira ainda no futebol. O que tu traz, o que tu tem de experiência que tu pode relatar para a gente quando jogador, que tu absorveu do teu pai, que tu pode dizer, olha, Marildo, isso aqui para a carreira como treinador de futebol, e eu já vi algumas pré-eleções tuas, porque na base a coisa é mais assim, digamos, aberta que eu digo ali na beira do campo. Você vai, você escuta o que você fala para os garotos. E eu vejo que tu dá muita injeção de ânimo nos garotos. Eu acho que é uma questão de tempo, e eu acho que o nosso futebol ele tem que acreditar mais em quem é daqui. E não olhar para o RG, entendeu? Meu ponto de vista. Eu acho que é uma questão de tempo. Você, Marinho, esses atletas que o próprio Rai está trabalhando como técnico na base ali do sub-9, sub-12, dando os primeiros passos no centroavante Rai. E eu acho que a opinião pública tem que dar uma chance para vocês, sabe? Ninguém nasce com um medalhão. E esse teu espírito aguerrido, eu acho que ele é muito importante para o futebol local, é meu ponto de vista. O que para a tua carreira tu acredita que tu consegue trazer quando atleta e um pouco do teu pai para a carreira como treinador? Tem algo aí ou eu envolvi muito algo que não tem nada a ver? Não, com certeza, Maurílio. Eu desde pequeno, eu morei, na época, com 7 anos, morava ali no Vivaldão, atrás do Vivaldão, na Alvorada. Eu tinha esse sonho, né? A nossa mãe tinha uma banca de churrasco ali, e eu via aquele negócio grande ali, né? Aquele estádio. Na época, o Nacional estava na primeira divisão, e eu via muito meu avô escutando o Jogo Nacional, e um dia fui na feira e fui ver um jogo. E eu, com 6, 7 anos, eu falava que um dia eu estaria ali dentro, né? E em 85, nós se mudamos para a cidade nova de Igapó, ficou um pouco mais distante do meu sonho, né? Mas eu sempre corri atrás, né? Então, o que eu falo para os meninos de hoje, que eles têm que acreditar no seu sonho, né? E eu falo para eles que o cemitério, né, é um lugar bom para você refletir ali, que eu falo para eles que ali tem milhares de sonhos enterrados, né, e nós estamos vivos e nós temos que viver esse sonho, né, todos os dias 1%, todos os dias 1% ser melhor, como o pai falou, todos os dias, entendeu? E muitas das vezes eu tento me controlar porque eu ainda me vejo dentro do campo, né, essa ímpeto de querer ganhar e passar para eles. Mas como você falou, a geração é totalmente diferente da nossa. É uma geração mais passiva, nós temos que saber lidar com esses atletas, né? Então eu busco muito incentivar, né? Eu falei que o jaraqui aqui é muito bom, mas tem a picanha lá fora, tem um churrasco lá fora que é mais gostoso ainda. Ô Nonato, existe alguma diferença da geração? É que até eu comecei a arbitrar e bandeirar e depois não segui. Para a geração de hoje, se tornou mais fácil, é mais exigente. O árbitro hoje pode criar um status maior, enfim. Tem como fazer um comparativo dos períodos da arbitragem? Com certeza. Eu queria só entrar no que o Robson falou. Sim. E deixar uma mensagem. É que essa categoria de base, os treinadores, eles para ser o seguinte: você tem que trabalhar o garoto para o amanhã. Mas o que acontece é que montou uma equipe e já quer ganhar de qualquer jeito. Entendeu? O que eles querem é ganhar, ser campeão. E não é essa a finalidade da categoria de base. É você formar o jogador, formar o homem, né? Pode até não formar o jogador, mas porque de uma equipe que é montada, talvez 1 ou 2 para ser jogador profissional,
né? Mas pegando uma aula de como se deve levar a vida com honestidade, né? Trabalhar primeiro, né? Para poder amanhã, como ele falou, comer a picanha. Mas só para concluir, eu falo assim, que eu não quero ser campeão, para dizer, o Garanha foi campeão. O meu título é revelar pelo menos 2, 3 jogadores para o profissional. Esse é meu título. Esse é o objetivo. Porque as fotos é deles, o momento é deles. O meu título é ver atleta no profissional. Esse é meu título. Aí a palavra do Garanha. Olha, gente, estamos entrevistando o Raimundo Nonato. Ele é vice-presidente da CEAF. Ô, Nonato, e aí tu tu passa por uma outra geração, né? Árbitro. Eu queria responder a sua pergunta que você fez. Por favor. De antigamente. Tudo bem. O árbitro atual. Marildo, é muito diferente. Hoje nós temos muito mais acessórios, né? Muito mais acessórios. Você trabalha antigamente lá no Rio de Janeiro, São Paulo, com o árbitro atrás da baliza, né? Nos dois lados, né? Os dois assistentes, mas cada especialista na sua função. Você tem a bandeira eletrônica, né? Você tem os rádios, agora veio o VAR, né? Muita gente fala sobre o VAR que veio para acabar o futebol, e na realidade não é isso. As pessoas acham que tudo nasce pronto, até as máquinas elas é preciso de adaptação, tá? O VAR veio exatamente para corrigir possíveis erros da arbitragem, possíveis equívocos, né? Nós somos seres humanos, nós podemos errar, né? Nós vamos errar. Você não pode errar por querer. Aí é erro de direito, né? Mas todo mundo erra. Aí entra o VAR para corrigir, tá certo? Eu sempre falo para os nossos árbitros que com todos esses acessórios, mas o melhor acessório é trabalho em equipe, contato visual, não ficar esperando pelos equipamentos, né? E tentar fazer o melhor. Perfeito. Olha, a propósito, vocês devem estar acompanhando a entrevista, trava um pouquinho a imagem do Nonato, deve ser a internet, eu peço desculpas. Tá travando um pouquinho, mas fica tranquilo. Pelo menos eu estou conseguindo te ouvir muito bem. Garanha, tem neto, tem neta aí querendo mandar uma mensagem pro vovô, pode mandar ver. A Giovana vai se arrumar para dar um alô pro papai. Eu só queria contar mais uma, se o papai lembra. Nós tínhamos se mudado para a cidade nova, né? E parece que sempre acontece aquilo com o hábito, né? Por exemplo, tá relacionado e acontece um problema e chama um para ir no lugar dele. E o papai trabalha lá no SESI e o hábito não foi poder trabalhar e mandaram o papai. E o papai disse que poderia ir. E o jogo era 8 horas no Vivaldão, né? Então o papai foi sempre correto nos horários dele. Ele pediu para mim estar lá 6 horas, no máximo 6h30. Rapaz, eu fui jogar bola e esqueci o horário. Eu cheguei no estádio, era 7h40. O papai estava lá na frente. Lembra que só podia passar pela rampinha? Lembro. Rapaz, eu deixei o material e voltei no mesmo ônibus. Digo, lá em casa a gente conversa. Digo, misericórdia. Agora, o ônibus não passava, era para mim estar 6h30 no Vivaldão, sair de casa às 6h30. Imagina. Minha nossa. E aí, Nonato? O senhor lembra, pai? Lembro. Hoje a gente tem mais facilidade, né? É que eu sempre converso com os árbitros que todo mundo vai ter problema, como eu falei, mas se você se antecipar, eu solicito que os árbitros eles botem a disponibilidade deles durante
a semana, na segunda-feira, né? Tem muita gente tem problema de trabalho, de escala, essas coisas todas. Temos bastante, a maioria dos árbitros trabalham, né? Então a gente precisa, como o nosso futebol hoje em dia, a maioria dos jogos aí de semana, aí fica meio complicado, né, para você escalar os jogos. E a gente solicita que os árbitros façam isso, né, coloquem sua disponibilidade exatamente para a gente evitar esse tipo de coisa do árbitro em cima da hora dizer que não vai poder ir para o jogo. Mas isso aí eu não gosto de... Até hoje, né, chama atenção, o presidente também chama atenção, os árbitros que não cumprem, você tem que estar pelo menos 2 horas antes no campo, no jogo, no estádio, para fazer todas as preventivas, né, fazer a vistoria do campo, fazer o trabalho, né, o plano de trabalho que você vai executar no jogo. Então você tem que estar relaxado para fazer o melhor trabalho. Olha, a propósito, o Rogério não entrou não entrou. Depois eu me arrumo lá com o Rogério, deve estar danado comigo, porque ele diz, rapaz, me bloqueou, não bloqueei nada não. Mas eu quero dizer para o Garanha, já alinhou, vamos ver uma sexta-feira aí, para entrevistar o Garanha e o Rogério. Isso aí eu já tinha conversado, acho que com o Garanha isso. E há um tempo atrás, quando o Rogério ainda tinha, viu? Rogério... Agora não, agora ele tá como comerciante, né? Tá um passo de ser um dono de uma rede de comércio. Ele disse, não, Mário, vou deixar aqui com o pessoal o comércio e eu vou pro programa. Aí eu acho que alguma coisa que ele apertou lá que bloqueou. Mas eu tive com ele lá agora, eu tive com ele às 7 horas, tava com ele. Pois é, rapaz, ele disse, Amarildo bloqueou aqui, depois eu vou ver com ele o que aconteceu, porque eu jamais bloquearia. Deve ser alguma coisa lá, depois eu vejo o que foi que aconteceu. Mas a gente fez o teste legal à tarde. Quase que no mesmo horário consigo colocar ali o Garanha e o Rogério para a gente fazer o teste junto. Mas eu só para alinhar, a gente alinha eu, o Garanha e o Rogério, para ver uma sexta-feira para vocês também contarem uns causos. Ô Nonato, me diz uma coisa, Nonato. Eu não posso deixar de... Opa, tá entrando gente da família. Pode chegar aí. Quem é Garanha que vai chegar aí? Opa, tudo bem? Deixa eu colocar. Beijo, vô. Boa noite. Oi, minha filha. Tudo bem, minha linda? Pronto, tudo bem. Pode mandar uma pergunta. Pode falar alguma coisa aí pro avô. Essa é a moça da minha vida aí. Só queria agradecer pelo ótimo avô que o senhor é. Um ótimo avô, uma pessoa ótima, muito amoroso, muito querido, que eu amo de coração. E muito obrigada, você sabe que eu amo muito, que eu amo muito, muito, muito. Obrigado, minha filha. Deus abençoe você. Sempre. Você sabe também o quanto eu gosto de você. Te amo, vô. Muito, 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 muito. Obrigado, minha filha. Tá bom. Te amo também. Tchau. Deixa ela, tá vendo o jogo do Vasco, pai. Tá sofrendo aqui ela. Tô não. Tá bom, fica com Deus. Tá vendo o jogo do Vasco dela. Só para o senhor falou dos árbitros da antiga, pai, eu tive agora com a Giovana e a Suzy, eu fui dar uma passeada ali, eu encontrei o Zequinha. José Lima de Araújo. Isso. Entendeu? Lembrando do Amarildo ia falar, né? Eu lembrei dele, da Jurema, Firmino, Eliel, né? Aqueles caras que na época tinha aquele campeonato, né, dos árbitros, acho que era da federação, que o senhor me levava para me jogar, doutor Edson Rosa, entendeu? Então, os árbitros antigamente... Aproveitando, eu queria dar os parabéns para o doutor Edson Rosa. Hoje verdade.
hoje é aniversário dele, é uma pessoa que tem nos ajudado demais, né, na arbitragem, em todos os aspectos. Sempre coloca o espaço do tribunal para a gente fazer os nossos eventos, antigamente que era sorteio, a gente fazia os sorteios ao vivo de lá do tribunal. Então o doutor Edson Rosa é uma pessoa muito querida pela arbitragem do Amazonas. Verdade. Grande goleiro de futsal, né? Goleiro de futsal. Verdade. Goleirão. Assim, rapaz, olha, sabe o que eu falei? O Eliel de Azevedo Costa. Só que o Eliel é o seguinte: o Eliel tem que ter uns 3 assessores para ele usar o telefone. Ele disse: Maria, não sei gravar. Mas, rapaz, é só fazer isso. Não dá, cara, não tem condição. Mas faz o seguinte: conta uma história lá pro Nonato, de um jogo que a gente foi apitar. Eu acho que foi Itacoatiara. Eu não sei se era Copa Integração. Não, Copa do Rio. Foi Copa do Rio. Eu vou tentar lembrar aqui da história, porque ele gravou um áudio de 16 minutos, meu. Aí ele foi contando, até chegar na sua. Mas foi o seguinte: ele disse que teve um pênalti lá. Não sei se tu lembra dessa história. E aí ele disse: olha, conta isso que o Nonato vai lembrar. O cara foi cobrar o pênalti. Pá, cobrou o pênalti. O pênalti era a favor de Parintins contra Itacoatiara. Isso. Aí parece que a bola bateu na trave, bateu no travessão, caiu no outro lado do campo, Garanha. Aí todo mundo quieto, né? O centroavante pegou a bola esperto, ó, o cara lá e correu pro outro gol. Aí o que acontece? O zagueiro vai e pá, derruba o cara dentro da área. Pênalti. Mas isso mesmo, Nonato? É verdade. Até o jogador era o Júlio, o centroavante do Penarol, ele corria muito. E nessa época ele estava jogando na Copa do Rio, né? Tinha revertido a categoria dele para jogar a Copa do Rio. E marquei o pênalti a favor de Parintins, né? E aí o jogador cobrou, a bola bateu no travessão e saiu para fora da área. O Júlio pegou e os jogadores atrás dele não pegaram e chegou dentro da área, cara, pênalti. Aí eu marquei o pênalti lá, todo mundo riu dessa situação, porque foi engraçado. E o Eliel até hoje, ele estava comigo, né, um parceirão que a gente fez muitas viagens juntos, né, e até depois eu queria lembrar o nome de alguns também, ele me falou que era assim, era um prazer de trabalhar. Ele falou: Mário, funcionava assim, eu apitava o primeiro, ele o primeiro, aí era 3 jogos, 4 jogos, a gente ia revezando. Era sexta, sábado e domingo, geralmente são 4 seleções. Aí, naquela época, a arbitragem era da federação na Copa dos Rios, e o trio, ou o quarteto, né? Na época do Antônio Prudente da Costa, e a gente foi para Itacoatiara. Aí o Eliel marcava um jogo hoje, vamos supor, 2 horas, amanhã eu apitava de 4, amanhã eu apitava de 2, ele apitava de 4, e a gente fazia tipo. Aí no último dia a gente via qual era o jogo de decisão, né? Aí o presidente escalava aquele que ele achava que melhor para o jogo, né? Ô Garanha, o teu pai disse que foi goleiro, jogou peladão, ganhou título. Nunca teve uma resenha de vocês, não? Nunca tu tirou uma com ele, não? Rapaz, o papai é bicampeão no peladão pelo estalo. Papai foi campeão de uma cidade nova, campeão na Alvorada, e eu sempre também brincava no gol, porque eu via ele jogando. Entendeu? Fazia umas pontes, o papai era muito bom goleiro. Às vezes ele queria jogar na linha, era um ponta arisco, dava uns cortezinhos, a gente começava a bagunçar com ele. Rapaz, é melhor eu soltar no gol. Porque quando era menor, o papai levava a gente para, né, tinha a pelada todo sábado da arbitragem lá no campo da base aérea, né, pai?
Então eu esperava a semana passar mais rápido para mim poder ir para a pelada dos árbitros na base aérea. Aí eu ficava naquela esquina ali, tinha um bar, meu irmão, a resenha, eu ficava viajando. Cara, esses caras são, né, jogam bola, se divertem. Aquilo foi alimentando a minha mente. Então, desde pequeno, me acompanhava o papai, desde a Alvorada até outros campeonatos aí. E até no Mouro, no Nacional na época, eu fui terceiro goleiro, já entrei no gol, já participei do campeonato, o goleiro foi expulso, eu entrei. Sempre eu brinco, nos 2 toques, a chão era goleiro. E Nonato, me diz uma coisa, cara, quando tu iniciasse na arbitragem, né, em quem tu se espelhasse, ou quem que tu poderia compartilhar com a gente, e de repente o público não conhece, ou são nomes assim que você tinha como referência, que tu pode falar pra gente? Olha, na minha época, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes árbitros do Amazonas e que faziam parte da CBF. Odílio Mendonça, Firmino Alberto, Elias Coelho, Jander Cabral dos Anjos, Eliel de Azevedo Costa, Jorge Sabino Leite, Aristófano Daguri, Rubens Daguri Albano. Aquele do Fusca Branco, pai. O do Fusca Branco, Alexandre, né? Alexandre, José Lourenço, tinha o José Edmilson Duarte Diniz, né? Então foram vários árbitros de renome nacional, né, que eu tive o prazer de trabalhar com eles e aprendi muito com eles, né? Tinha um árbitro, Guilherme Pereira, ele era um cara estiloso, bom, né? E o Eliel também, né? Eu aprendi muito com o Eliel, porque o Eliel, ele era um cara também um pouco firme, mas ele era um cara que ele chegava na federação, estava ali nas nossas rodinhas, ele fazia uma pergunta para cada um, olha, o que a regra diz isso aqui e tal e coisa. De vez em quando ele estava fazendo isso e as pessoas, quando não sabiam, ele esculhambava mesmo, né, brigava, mas sempre era importante. Então eu, graças a Deus, fiz muitos amigos na arbitragem e no futebol também. A propósito, eu conversei com o José Diniz. O Diniz fez cirurgia de catarata. Foi. Por esses dias, né? Está se recuperando. É ele que mora ali no Boulevard, Nonato? Isso. O Diniz, ele tem vários... Ele mora no Beco do Macedo, tem casa no Boulevard, no Beco do Macedo, por ali tudo. Ele é um grande professor. Agora é advogado também. Ele me falou, Marildo, rapaz, eu não posso usar muito celular. Fiz uma cirurgia acho que na vista e já estava se preparando para fazer uma segunda cirurgia, né? Por conta da idade, né? Se eu não me engano, acho que é catarata. Até desejar para ele ótima recuperação pro Diniz. Ô Nonato, o que tu podia deixar de mensagem ou de algo para essa geração? A gente tem uma geração de árbitros aí, tem o Juninho, tem a Aniquese, que é a filha do Mineiro, do Marcos Sá, quem mais? Tem aí, e outros que vão surgindo por aí que muitas vezes não aparecem ainda, porque ainda estão buscando seu espaço para apitar numa Série B que vai começar, que já começou, numa Série A. O que tu pode falar para essa turma? O que eu tenho que falar, eu acho que eu falo quase todos os dias para eles. Que você, o Juninho está na CBF, inclusive eu queria fazer esse registro, que amanhã ele está arbitrando esse jogo já da Série D de ida e volta, e a CBF ela levou um quarteto do Amazonas lá para o Rio Grande do Sul, que é o Juninho, o Wesley, a Anne
e o Albert, né, vão trabalhar no jogo do Esportivo com a Ferroviária de São Paulo. Então eu quero desejar, né, sucesso a eles, né, como também no nosso campeonato aqui, que é não menos importante, né? Nós estamos aí iniciando a segunda rodada, mas eu costumo dizer o seguinte, que o árbitro, ele tem que levar a coisa séria. A primeira coisa, ele tem que gostar, ele tem que querer. Não adianta eu querer que o árbitro seja o melhor se ele não quer. Ele tem que ser dedicado, ele tem que amar o que ele faz, né? Então, você tem que se preparar para quando a oportunidade chegar, você está preparado. Muitas vezes você reclama e não se prepara, né? Então se prepare, espere a oportunidade chegar, tá? Observe os outros árbitros trabalhar, se espelhe em alguém, né? Tem um árbitro que eu adoro ver ele apitar, então se espelhe nele, né? Um assistente, né? Então leia a regra do jogo, você tem que conhecer, ela tem uma constante mudanças, entendeu? Nós já estamos aqui com a 2021, 2022, então você tem que estar com as mudanças fresquinhas na cabeça para você executar, né? Eu sempre falo que para chegar esse jogo, vamos supor que o Juninho vai apitar amanhã, você tem que passar pela nossa categoria de base. É a mesma coisa que quando ele está treinando os jogadores dele. Tudo começa por lá, pela categoria de base. Se eu não levo a sério lá, como é que eu vou ter respeito? Porque eles vão ser os jogadores de amanhã. Eles têm que me conhecer o amanhã. Quando eles chegarem no profissional, eles têm que me conhecer, né? E se eu for um cara relapso, lá no profissional ele vai fazer a mesma coisa que faz comigo nas categorias de base. Como eu falei para você, a primeira coisa que uma equipe pergunta, o jogador, o treinador, o presidente de uma equipe, quem é o árbitro, né? Eu sempre costumo dizer para ele que porco não se coça em tucumanzeiro. Então o cara tem que ser, né, ter uma índole, né? Você tem que ter uma direção de honestidade, de respeito, de caráter, né? Você seja imparcial, né? Que vença. Eu sempre falo para eles, para nós não interessa o resultado da partida, interessa nós legitimar o resultado, né? Quem vai ganhar, a nós não interessa, certo? Vai ganhar aquele que aproveitar as oportunidades legais, né? E que vença o jogo, para nós não interessa. Muitas vezes, eu até quero fazer esse registro, porque muitas vezes as equipes de Manaus acham que porque o assistente é de Manaus, né, tem que ajudar o time de fora, o time da casa, e eu não estou sendo honesto comigo mesmo, né? São coisas separadas, né? Em qualquer lugar do mundo, lá no interior de Taquatiara, de Parintins, você foi apitar um jogo, você está sendo observado. Hoje em dia, Marildo, você sabe disso, que você trabalha neste ramo. A internet, ela está em todo lugar, né? Hoje em dia você está lá no FART hoje, na Obra. Todo mundo já tem o vídeo, os gols, né, que foram feitos lá na categoria de base, né? A CBF, nossos árbitros da CBF, está arbitrando lá em Boa Vista, uma Série D. Porra, estou escalado na Série D lá. Você tem que fazer o melhor, não interessa qual é a série. Para você chegar na Série A, você tem que fazer um trabalho de qualidade aqui na Série D, né? Verdade. A nossa arbitragem, ela sofre muito preconceito quando nós saímos. Por quê? Porque nós não, falam que no Amazonas não tem futebol, não tem nenhum time na Série B. Como é que vem a arbitragem de lá
arbitrar um jogo aqui, nós temos que dar resposta lá dentro do campo quando nós estamos arbitrando. E já fizemos isso várias vezes, estamos fazendo, né? Esse ano com vários jogos na Série B. As pessoas eu vejo comentário, a pessoa diz, é por isso que vocês não saem daqui. As pessoas não sabem, né? Que os nossos árbitros têm saído bastante, graças a Deus, em grandes jogos, né? E eu estou muito contente. Então nós temos que superar essas coisas. Para nós, se tiver uma equipe na Série A, na Série D, na Série C, na Série B, na Série A, para o Amazonas é importantíssimo. Verdade. A propósito, diga-se de passagem... Nós não queremos o mal das equipes, ao contrário, nós queremos que... quem foi que não gostou quando o Manaus subiu da Série D para a Série C? Todo mundo gostou, cara. É mais trabalho para todo mundo, cara. Entendeu? Então, só que a gente tem que saber separar as coisas. É verdade. E diga-se de passagem, a arbitragem de hoje, claro, sofre pressão, tem as suas dificuldades, tem as suas cobranças, mas o período dos anos 90, que eu comecei a trabalhar, nossa, a arbitragem daqui era cruel, a cobrança era muito pesada. Hoje os árbitros, por saírem para trabalhar nos jogos da Série B, eles já conseguem, viu, Garanha? Eles já conseguem, já tem um know-how. Você não vê falar tanto, tu jogasse nessa época, quando se questionava a arbitragem local, disse, não, tem que trazer árbitro de fora. O Nonato lembra muito disso. Isso me incomodava. Eu tenho amigos que trabalharam aqui, o Elson Filho, que é carioca, trabalhou como assistente aqui algumas vezes, jogos do campeonato estadual, um amigo que a gente... Mas isso me incomodava muito, sabe? Você questionar... De respeito, né? Na verdade, era um respeito com os profissionais. Isso, e quando eu comecei a manifestar essa minha opinião na imprensa, eu peguei muita pancada, porque... e aí entrava o Eliel, tu é parente do Eliel, tu tem Azevedo, Eliel de Azevedo é corporativismo, é porque tu não fosse árbitro e está dependendo dos árbitros no microfone. Na verdade não é isso não, nada contra os árbitros que vêm de fora, mas eu acredito, os árbitros de hoje não sofrem tanto como os árbitros na época do Eliel, do Nonato, do Zaguri, que vez por outra tinha uma decisão, não, tem que trazer de fora, tem que trazer porque isso é jogo para árbitro de fora, enfim, queria só manifestar essa opinião. Tem alguns comentários, eu vou colocar aqui, disponibilizar, a Biluzinha Estrela lá do Rio Preto da Eva, que legal essa história de pai e filho em profissões diferentes, verdade, pena que o Rogério não pôde participar conosco. Lissandro Windson, da assessoria do TJD, também da FAF, boa noite, meus nobres. Lissandro novamente, Robson Garanha e seu Nonato, duas lendas. Tiago Taveira, grande mestre, professor Nonato. Conhece o Tiago Taveira, ou Nonato? É um dos árbitros da nova geração, né? E eu tenho conversado bastante com ele. É um rapaz que está aí na exceção, né? Está subindo, né? Está trabalhando, né? Um dedicado, e com certeza vai ser um dos grandes árbitros no futuro. E o Lissandro, era só love, Amarildo, era só love. Vamos aqui para mais um comentário do Lissandro. Seu Nonato, pessoa boníssima, grande parceiro, está te cumprimentando aí. Fabiola Silva também participando conosco, só não... É minha filha, essa é minha filha. Sua filha? Essa é minha filha. A tua irmã, né, Garanha? A propósito, eu falei com o Rogério, disse, Rogério, rapaz, conversa com a sua irmã, vê a possibilidade aí, tudo mais. Não, mas ela disse que é muito tímida, tudo bem, tá bom, Fabiola, mesmo assim, obrigado por prestigiar o programa. O Tiago Taveira, professor Nonato, grande homem, firme em suas decisões, obrigado, professor, por todas as suas orientações e seus puxões de orelha. Aí, Nonato,
Não é fácil não. Tem que... Robson Garanha levou ponto no vestiário naquela noite. Acho que é quando eu me referi ao jogo contra o Atlético Mineiro. Tem mais um aqui, tem vários comentários. Roberto Lunieres. Boa noite, Amarildo. Robertinho de Rio Preto da Eva. Manda um abraço pro Raimundo Nonato. Apitava fácil, muito bom. Sabe quem é o Roberto Lunieri, lá de Rio Preto, Nonato? Sei quem é. Lendas. Robson Garanha levou ponto no vestiário no jogo contra o Galo, tá aí. Seu Nonato, gente boníssima, show, sem parceria, já falei. Arbitragem amazonense é Série A. O Nonato, eu fico muito feliz de poder estar te entrevistando, porque o Nonato não é de muita entrevista não, né, Nonato? Não, eu até estava falando, eu queria mandar um abraço também para a nossa psicóloga, doutora Josiane Vital, que tem feito um trabalho maravilhoso na nossa equipe, como eu falei ainda agora, é um dos pilares que nós temos que trabalhar bastante. Ela tem feito isso, até marcou uma reunião com todos os árbitros na segunda-feira, no auditório da Federação Amazonense de Futebol, e ela tem nos ajudado nesse pilar mental, né? Então, nossos árbitros, graças a Deus, estão evoluindo muito nesse aspecto. Aí, o Raimundo Nonato, grande Nonato. Olha, eu quero agradecer, viu, Garanha? Te agradecer pela disponibilidade de poder participar, aceitar o convite, né, em cima da hora. Obrigado mesmo. Posso contar a última? Pode. Conte uma das últimas. Manda ver. Esses campeonatos que o papai participava, né? Viajava bastante. Moleque, eu já queria aprender a viajar. E teve um jogo em Itacoatiara à noite, né? Então, saía meio-dia, né? Dava aquele migué, 4 horas, chegava lá e ia pro jogo. E eu vinha dar aula, falei, pô, pai, eu quero ir. Não, mano, tu tem aula amanhã, não sei o que, não, tu vai voltar. Pô, mas deixa eu ir que eu me acordo. Aí sei que nós fomos, o pai deve lembrar. Rapaz, chegou no meio da viagem, acho que foi na volta, ou na ida, um caminhão de Fanta virou na estrada. Irmão, o caminhão virou e refrigerante para todo lado. Eu digo, rapaz, vou pegar um engradado desse, ó, pai, não pegue nada que isso não é seu. E o povo, não tem ninguém vendo, pai, não pegue nada. Isso aí não é seu. Entendeu? Para ver como é que é a questão do papai sobre a honestidade, entendeu? Então eu, o Rogério, a Fabiola, minha irmã, né? Nós temos isso muito na nossa vida. Né? E falando sobre a arbitragem, eu trabalhei com o professor Alan George, e a primeira fala é sobre a arbitragem, entendeu? Já pega o nome dos árbitros, né? Alguém pega e fala, né? Ó, como é que é o árbitro? É assim, é mais assado. Então, a importância do árbitro para a comissão técnica dentro do clube, ela é muito importante. E uma coisa que eu aprendi é que o caráter ele tem que estar acima do talento. Não adianta você ser talentoso e ser um mau caráter. Então, uma coisa tem que ligar a outra. O caráter tem que estar acima do talento sempre. Eu não nada. Lembra, pai? Nem um engradadozinho? Não, Nenhum? Nem uma garrafa. Pai, mas não tem ninguém na estrada, pai, é de madrugada, não mexe em nada. É você e o William Jurema. Jurema, eu tava indo no Jurema. Papai, mas ninguém tá vendo, papai, vamos levar esse engradado pra casa. Não pegue nada, senão é seu, meu pai do céu. Mas é isso. Só lembra, né, pai? Claro, meu filho, lembro sim. Donato, tem algo que eu não perguntei, o Garanha, algo que você tá... Outra história que tu queira contar, um caos que tu queira contar, fica à vontade, tá? Por favor. Não, agora eu queria contar um dele. Conte. Entregue ele. Esse rapazinho, quando era pequeno, ele me deu mais trabalho quando era pequeno do que depois que cresceu. Eu fui jogar em Manacapuru e ele foi comigo. Era um ônibus fretado. Aí a gente foi de balsa
Quando nós retornamos, aí eu e minha esposa compramos ali um churrasco, ali naquela beira lá do Cacau Pereira, e ficamos comendo. Quando olhamos pro lado, cadê ele? Moleque, rapaz, aí andei aquelas tabernas todas, a balsa, entrei na balsa, o pessoal entrando, eles jogaram ele na água. Rapaz, aí eu já estava desesperado. Aí eu corri num comércio lá, a senhora perguntou assim, o senhor tá procurando um garotinho assim? Eu digo, tô. Disse, olha, ele entrou no ônibus de Manacapuru e o ônibus vai já sair. Aí ele confundiu o ônibus que a gente tava com o ônibus de linha de Manacapuru. Entendeu? Rapaz, quantos anos ele tinha, Renato? Acho que uns 7 anos, eu acho, 5 anos, por aí. Aí, eu cheguei ali sentado lá atrás no ônibus, o ônibus já tava de saída, pô. Já pensou se o ônibus sai? Uma outra dele, a mãe dele foi com ele pro centro, aí foram fazer compra. Naquela tinha uma loja Jambo, né? O nome da loja, que tinha aquelas, onde botava aquelas roupas, que tinham as mesas que botava as roupas, tinha aquela saia até no chão. Ele entrou embaixo de uma saia daquela e ficou lá brincando, e a mãe dele, desesperada, procurando ele lá embaixo. Ninguém via mesmo, porque era até o chão. Aí ela ligou para mim, pro César, eu saí correndo para lá, cheguei lá, ela já tinha achado ele. E eu, tá bom, quando chegar em casa a gente conversa. Amarildo, o papai sempre foi nessa questão de essa última palavra, né? Na época eu estudava no Eduardo Ribeiro, Vivaldão, Vivaldinho, me chamava muito para mim jogar bola, fugir da escola para jogar bola, mas ele só falava isso: final do ano a gente conversa, se você não passar, final do ano a gente conversa. Então isso aí me dava um temor, dava uma dor no meu coração, meu irmão, só eu sabia. Vocês... Agora, Gareto, essa de Manacapuru, tu tem alguma lembrança? Por que tu caçou outro ônibus? E essa da saia lá na Jambo? Rapaz, eu era terrível, cara. Eu desde pequeno sempre fui virado, eu sempre tive que... O papai sabe da minha luta, eu sabia a luta do papai e da minha mãe. Eu desde pequeno eu trabalhava, o papai sabe, na padaria, né, e para ganhar meu dinheirinho, para me ter as minhas coisas, né, o papai me ajudava com alimentação, moradia, minha mãe também, e sempre buscando meu sonho. Eu sempre falo para os meus garotos, hoje em dia, o papai deve saber essa história, eu não tinha R$1 para me jogar uma semifinal no Vivaldão, né, eu trabalhava na padaria à noite, e o rapaz, o Firmino, né, que Deus o tenha, não dormiu na casa e não tinha como pegar dinheiro dele. E eu peguei uma bicicleta emprestada do meu colega e saí 5h30 da manhã para me jogar no Vivaldão, né? Resultado final, perdemos. Eu cheguei em casa às 3 horas da tarde pedalando. Hoje eu pergunto meus amigos, quem faria isso hoje? Entendeu? Então Deus olha para as pessoas, né, que querem de verdade. As que não querem só brincar, infelizmente não vão chegar, né? E poucos falam, né? Eu não tinha coragem hoje, até a casa do tempo, né? Então, quando você tem um propósito na sua vida e você alimentar ele todo dia com determinação, com vontade, né? Eu creio que Deus abençoe e olha diferente, né? E o papai, em 99, eu passei 1 ano fora, né? Eu fui enganado lá com um cara, um time lá em Foz do Iguaçu, eu voltei para casa com R$50, né? E o papai foi me buscar no aeroporto e perguntou, rapaz, é isso que tu quer da tua vida? Né? E eu não sabia fazer outra coisa. O papai mandou eu estudar no Senac, fazer um monte de curso para me tentar trabalhar, né? O Sabino, pai, trabalhar no Bradesco, né? Me conseguiu uma vaga de 1 mês trabalhando. Aí eu digo, meu irmão, eu entrava 8 da manhã e saía 5 horas da tarde. Papai, isso não é para mim, não. Isso não é para mim, não. Eu vou focar no futebol. Né? Então, eu trabalhei dos dois lados, ali na futebol é melhor. Eu trabalho 1h30, né? E então, eu sempre dou o meu melhor nessa 1 hora, como você falou. Quando eu entrava em campo, era o que eu sabia fazer. Era lutar até o final e não aceitar a derrota, muitas das vezes.
mas sempre buscando o meu melhor, né? E graças a Deus, em 2000, né, Deus abençoou, não larguei, né? Tinha tudo para largar, você ficar um ano fora e voltar para casa com R$50, eu como pai, o papai vai pensar, para que esse cara quer da vida dele? Né? E graças a Deus, o ano de 2000 foi um ano abençoado, onde eu pude dar uma caminhada para a minha vida. E Garante, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se o Nonato já passou isso pela cabeça dele. O jogador de antigamente, vamos colocar isso antigamente para a tua época, ele queria ser craque de um time, né? Jogar num grande clube, chegar numa seleção. O garoto de hoje pensa diferente, o garoto de hoje quer ganhar dinheiro. Eu digo, não que em outras épocas não se pensasse nisso, mas hoje a coisa já está muito assim, não, eu quero ganhar 200 milhões por mês, eu quero ser isso, eu quero ser o Neymar, eu quero ser Mbappé. Ou é equívoco meu? Mudou um pouquinho isso, o pensamento do garoto da base? Mudou. O que o papai falou na questão da arbitragem, de você ter um espelho da arbitragem, né? Se eu sou árbitro, eu vou ver um daronco, então eu vou me especializar no daronco. E hoje os garotos, eles se espelham em jogadores não da posição dele. Por exemplo, eu sou um zagueiro, me espelho no Neymar. Eu sou um lateral esquerdo e o meu ídolo é o Messi. Né? Então eu falo para eles que você tem que olhar, ter um ídolo e focar naquilo que ele faz. Né? O que eu falo, o Neymar, os caras já ganharam dinheiro no momento, mas eles pagaram um preço lá atrás muito alto para estar no dia como que eles estão. Né? Tem uma história por detrás, não é na noite pro dia que o cara ganha dinheiro. Né? Ele teve um sacrifício na sua infância até chegar onde ele chegou. Eu falo para ele, tudo na vida tem um preço. Ou você paga ou não paga. Robson Garanha, agora no ataque do Manaus FC, promessa de muitos gols. Hein, Robson? O Lissandro colocou aí. Lissandro? O Lissandro até zoou, o Lissandro colocou aí. Eu vejo mais matéria, falando assim, qual foi o último jogo, né, que alguém ganhou do Paysandu, né? Se você buscar atrás, nós tivemos um jogo contra o Paysandu que o Cisco brincou lá na Curuzu, nós ganhamos do Paysandu de 3-2, né? O Mário Cortez, na nossa época, nosso diretor, né? Sempre quando nós ganhamos o jogo, ele falou, ninguém vai sair do hotel hoje. O homem pagou quase 500 garrafas de cerveja para os meninos. Então, o que poderia ter mais aqui, por exemplo, como o pai falou, é divulgar a arbitragem. Por exemplo, ninguém sabe que o Juninho vai apitar como um jogo decisivo amanhã. Falta a imprensa falar isso para crescer, né? Por exemplo, tem atletas que estão para fora que a gente não sabe. Então, a gente só sabe quando o atleta já está, né, despontando para o lado de fora. Então é isso que falta alimentar. Pô, como eu estava com um cara aqui, entendeu? Trabalhando comigo, hoje ele está no Vasco, está no Flamengo, está no Fluminense. Eu acho que falta mais divulgar o trabalho do nosso amazonense. Verdade. A propósito, tem um menino de Itacoatiara, o Juninho, 17 anos, o menino tem mais de 1,80 m, está bem encaminhado para um grande clube do Rio de Janeiro. E tem um garoto atrás do antigo Colégio Agrícola, Nonato, é o Castanheira, o bairro Castanheira. O garoto também está bem encaminhado do Rio. Desejo muita sorte para esses meninos que não tiveram oportunidade aqui ou perceberam uma oportunidade, seus pais perceberam, a mãe se mudou para o Rio e está lá, no Rio de Janeiro. Nonato, eu quero agradecer a tua atenção, estou muito feliz com a entrevista. Esqueci de alguma coisa, Nonato? As garrafas eu já falei, na coleção de garrafas ali, eu já mencionei, senão eu não ia me perdoar, né? É zoeira da minha parte, porque eu sei que no começo eu toquei no assunto. Obrigado, Nonato, muito obrigado mesmo pela atenção com o Futebol do Norte. O Futebol do Norte, eu costumo dizer para os entrevistados, para quem me pergunta, a gente não fala só de quem joga futebol. Aqui a gente abre espaço para o que o Garanha mencionou agora há pouco, foi muito feliz, para a arbitragem, porque são os personagens também do jogo. Em nome do Futebol do Norte, eu quero te agradecer ao próprio Garanha. Peço desculpas se o Rogério não pôde participar, mas
já está pré-agendado uma entrevista com os dois irmãos, uma entrevista especial aqui no Tamo em Casa. Obrigado, viu, Nonato? Eu que agradeço. Obrigado, Marildo. Muito contente com essa entrevista, né? Eu não estava esperando, até me emocionei. Mas obrigado, Robson. Tá? E quero agradecer a todos e mandar um abraço para todos os astros do Amazonas, tá? O nosso treinador, preparador físico, o professor Jorge Reina, é um cubano que faz o nosso trabalho físico, tá? O presidente da comissão, o professor Vladimir Basto, doutora Geusiane Vital, que também faz esse trabalho com a gente. E nosso lema é cada vez crescer mais, né? Sonhar com a excelência na nossa arbitragem. Nós estamos conseguindo isso. Esse ano a gente já fez vários jogos em São Paulo, inclusive clássicos, né? Campeão pela Série B, pela Série C, e graças a Deus temos mostrado o nosso trabalho, e você não vê na crônica esportiva brasileira nenhum problema da nossa arbitragem do Amazonas quando ela saiu. Graças a Deus temos tido um bom retorno, né, dos atos que têm saído para trabalhar. Eu sempre digo para eles que quando eles saem daqui, eles estão representando o nome dele, o nome da nossa federação, da família dele, né, e do nosso estado. Então, uma responsabilidade muito grande, não é brincadeira a arbitragem. Tá bom, Amarildo? Obrigado mais uma vez pela entrevista. Valeu. Garanha, obrigado, Garanha. Obrigado mesmo. Eu não sei se eu atrapalhei algum compromisso que tu tinha à noite, mas nada. Eu agradeço mesmo, viu? Não, eu que agradeço, Amarildo, a oportunidade, né, e falar pro papai, né, que o problema que teve, né, o papai teve, o mundo teve, ele foi um cara muito forte, um cara muito guerreiro, pai. E eu creio que logo nós vamos estar todo mundo junto para comemorar nossos aniversários, que infelizmente não comemoramos juntos, né? Estar junto com família, a família é um projeto de Deus, né? E essa pandemia deu uma afastada, mas logo nós vamos estar juntos para comemorarmos, estarmos juntos, netos, né, os bisnetos, para poder dar essa alegria para o Senhor a cada momento, né? Comemorar o setentão do nonatão, né? Chamar o pessoal da antiga aí para poder reunir e ter muitas conversas. Eu agradeço por tudo que o senhor fez por mim, pelas lutas, pelas cobranças, pelas duras que o senhor sempre deu, mas sempre para o meu bem, né? E graças a Deus, que Deus possa vir a cada dia lhe abençoar grandemente, né? Eu fui no jogo sábado e eu estava com meus colegas, o seu Raimundo, um colega meu, eu digo, olha ali, ó, o papai é o único que está lá do outro lado, ele não gosta de se misturar. Tem todo mundo aqui na sombra e o papai. Todo jogo, se você vê uma pessoa, um casal, é o meu pai e a esposa dele que está acompanhando. Então o senhor é um guerreiro do nosso futebol, um homem de caráter, né? É aquilo que o senhor falou, que o vô André falou, que nunca a nossa família, né, eu, Rogério, né, a Fabíola, nós iríamos dar desgosto para o senhor de nós ter seguido outro caminho, né? Nós seguimos o caminho do esporte, o caminho do que a gente sabe fazer, que é amar o esporte. Eu não consigo ver longe do esporte, né? Eu falo para os caras que distrito, que Deus me perdoe, eu não consigo por distrito, eu prefiro trabalhar no futebol até o final da minha vida, assim como o senhor, né, tá até agora, e eu creio que muitos mais anos. E o futebol, ele é muito importante nas nossas vidas, e o senhor é um exemplo para todos nós. Me amo, pai. Deus lhe abençoe. E aí eu me despeço dos convidados. Obrigado, Nonato.
Carinho no coração. Obrigado, meu Valeu. Garanha. Obrigado pela atenção. Valeu. Obrigado. Desejo um bom Valeu. descanso para vocês. Muita saúde. Me despeço aqui do Nonato. E também aqui do Garanha. Infelizmente, a gente não pôde trazer a presença do Rogério, mas no bate-papo com o Rogério e com o Garanha, aí não tem como falhar não, viu, o Rogério? Obrigado mesmo, espero que você tenha gostado dessa resenha com o Raimundo Nonato, vice-presidente da CEAF, árbitro de futebol, instrutor da CBF, um cara fora de série, que faz e conta o futebol aqui do nosso estado. Obrigadão, esse programa fica no facebook.com/Futebol do Norte e também eu vou disponibilizar no canal do YouTube. Beijão no coração, valeu!